Na última aula, pessoal, a gente estava falando sobre o Comando Vermelho, a gente eh, explorou depois do conceito de gangue, a gente discutiu o quanto que as torcidas organizadas no Brasil acabam se mostrando um pouco parecidas com o conceito das gangues que os pesquisadores têm. E no final a gente estava falando sobre facção. E aí a gente falou sobre o Comando Vermelho, obviamente por ser a facção mais emblemática das facções nos presídios do Brasil, a gente sempre traz o Comando Vermelho, a gente falou sobre a origem dele, né? Como que um plano do governo na época deu super errado. Eles achavam que se eles colocassem os presos políticos, que eram pessoas jovens, de educação alta, geralmente advindos da classe média, se eles colocassem eles com presos perigosos, vamos dizer assim, com presos pesados mesmo, assaltante de banco, homicidas, que isso talvez ia quebrar, vamos dizer assim, o ímpeto dos presos políticos. E, na verdade, foi o contrário, né? Os presos políticos doutrinaram e ensinaram, na época, ao pessoal do presídio, onde surgiu o Comando Vermelho, algumas táticas e algumas noções que acabaram fazendo com que eles se tornassem, vamos dizer assim, um sindicato de defesa dos direitos dos presos, né? Foi assim que o Comando Vermelho surgiu. Eles defendiam justamente que tivessem mais respeito a direitos humanos e outras questões no interior do presídio. E aí, uma evolução, vamos dizer assim, quase que natural disso, foi que o Comando Vermelho também começou a atuar como, já que ele era um sindicato dos presos, como um braço de defesa dos presos fora do presídio. E com isso o Comando Vermelho começou inicialmente a cobrar uma espécie de mensalidade, vamos dizer assim, de seus associados, e ele começou a patrocinar direitos desses associados, faccionados do Comando Vermelho. Então, por exemplo, pagar a passagem para que esposa e filho fossem visitar os presos nos presídios quando eles estavam em presídios distantes, da casa deles. É, e outras questões que o Comando Vermelho passou a fazer. Aí a gente, no finalzinho da aula, estava discutindo a questão da diferença entre o Comando Vermelho e talvez o PCC, e a principal questão é que no Rio de Janeiro o crime ele é muito territorializado. O Comando Vermelho, assim como outros, a ADA, né, que é a principal inimiga do Comando Vermelho, mas as milícias também, eles são donos de pedaços de terra lá no Rio de Janeiro. E eles tratam aquilo como se fosse deles, eles administram tudo que existe naquele local. Isso é um pouco diferente da forma de pensar do PCC. A gente já vai falar do PCC. O PCC se vê muito mais como uma empresa do crime do que como propriamente um cartel. E a gente já vai falar sobre o que é um cartel. O Comando Vermelho, na minha opinião, ele deixou de ser uma facção e se tornou um cartel. Mas o PCC talvez tenha deixado de ser um cartel e já tenha se tornado uma máfia. Mas isso aí a gente vai deixar para a interpretação de cada um aqui no grupo. Mas o principal que a gente estava falando na última aula era isso, que no Rio de Janeiro você teve lá uma mistura, porque as facções criminosas, o Comando Vermelho, o ADA e outras, eles passaram a agir dentro do que antes também era o espaço das milícias, enquanto que as milícias passaram a traficar droga. Então, o que houve lá no Rio de Janeiro, então, foi basicamente isso. A territorialização se dividiu de tal forma que hoje as facções não tentam entrar no terreno que pertencem às milícias e as milícias não tentam entrar no terreno que pertence às facções. Mas acabou que hoje as milícias fazem muito do que as facções fazem, que basicamente são cartéis de droga, e as facções
fazem tudo que as milícias faziam. Então, elas dominam a venda de gás, a venda de TV a cabo, tudo mais, nos aglomerados. Mas o fato é que isso é muito territorializado. Isso é diferente da forma de pensar como o PCC pensa. E aí a gente tem que discutir, será que o PCC é um cartel? Será que ele já é aquilo que a gente chama de comportamento mafioso dentro do sistema político-econômico brasileiro? Eu acho que talvez o PCC já não seja nem mais um cartel. Mas para a gente discutir o PCC, a gente precisa entender de onde que o PCC veio. O PCC, basicamente, ele surgiu como uma facção. Se a gente pensar nesse conceito de facção que a gente tem, que elas surgem como sindicatos de defesa dos direitos dos presos, o PCC surge justamente como uma espécie de resposta ao massacre do Carandiru, que ocorreu no finalzinho de 92. Ele abertamente se declara como um movimento de defesa dos direitos e das melhores condições de vida no cárcere dos presos de São Paulo. Daí, inclusive, o lema, que até hoje o lema do PCC é esse, né? É paz, justiça e liberdade. Eles sempre estão tratando sobre vamos dizer assim, a melhor justiça no sistema penitenciário brasileiro. É assim que ele surge e a gente vê aí nesse levante que houve aí, o lema do PCC, né? Paz, justiça e liberdade contra a opressão. E a opressão aí seria principalmente o que a gente conhece como RDD. O RDD é o regime diferenciado, que é um sistema de cumprimento de pena que existe no Brasil para criminosos que fazem parte de organizações perigosas, de facções, de cartéis, e ele foi criado para segregar os presos, que são considerados presos perigosos, vamos dizer assim, do restante do sistema penal. Então, o que o RDD faz é que, geralmente, o preso fica quase que o dia inteiro dentro da cela. É um pouco diferente para quem aqui já estagiou, já fez algum tipo de serviço dentro de sistema penitenciário. O preso, ele passa ali mais ou menos mais de 6 horas do dia dele, ou trabalhando internamente dentro do próprio estabelecimento prisional. Então, você tem presídios aqui em Minas, por exemplo, que tem fábricas de calçado, fábrica de vestuário, fábrica de tijolo, depende muito do local no estado, mas o preso ele trabalha dentro do próprio presídio. O preso ele vai para o pátio, ele pratica esporte, ele conversa com outros presos. No RDD é diferente. Esse regime diferenciado de cumprimento de pena, o preso ele passa 23 horas por dia na cela, geralmente uma cela que é para 2 pessoas. Quando ele comete alguma falta grave, ele vai para a solitária, que é uma cela para uma pessoa, e ele fica 23 horas por dia dentro da cela. Ele só tem direito a uma hora por dia de banho de sol e de prática de exercício físico, para cumprir com os limites mínimos aí que o STF, que a ONU consideram que são viáveis para o ser humano. Ele precisa de ter o banho de sol, absorver a vitamina D, mas assim, é o mínimo necessário mesmo. E como muitos criminosos na época das organizações criminosas do interior paulista estavam começando a ser transferidos para esse RDD, surgiu o PCC na época, e como uma resposta também ao Carandiru, que era um presídio dentro da capital paulista, onde teve um massacre. Tem um filme muito bacana sobre esse massacre, ele é baseado num livro, foi escrito em parceria com o Drauzio Varela, o médico, né? O Drauzio Varela, ele faz um trabalho com aidéticos dentro do presídio. A população carcerária, não só homossexual, mas devido a estarem encarcerados, as relações sexuais homossexuais eram muito frequentes entre os presos lá no Carandiru. Então havia uma prevalência muito grande de pessoas soropositivos, na época em que ainda não se tinha um controle da doença que desse uma expectativa de vida e uma qualidade de vida melhor para as pessoas que tinham HIV. E o Drauzio Varela ele fazia um trabalho com esses presos justamente nessa época, lá no finalzinho de 92, quando teve esse
esse levante lá dentro da cadeia. Eu vou passar um videozinho rápido para vocês aqui, para vocês lembrarem como que foi esse levante lá no Carandiru. Bom, para quem lembrou aí, né, quem nunca tinha assistido o filme, o fato é que, coincidência ou não, no meados de 93, dentro de um presídio de Taubaté, no interior de São Paulo, surge o que hoje a gente conhece como PCC, e diz, então, todos os relatos confiáveis que a gente tem, dizem que a primeira declaração de existência do PCC foi justamente como uma resposta a esse tipo de atividade que existia nos presídios e como uma resposta ao Carandiru. Então é por isso que a gente trata sempre de falar de Carandiru, quando a gente precisa lembrar de por que o PCC existe. O fato é que nessa primeira fase do PCC, quando ele era uma facção criminosa, ele foi composto por 8 presidiários. Eles estavam lá na Casa de Custódia de Taubaté, eles estavam no RDD, no regime diferenciado, e como eles eram, a maior parte deles assaltantes de banco, no início dos anos 2000, a maior parte de vocês era bem, bem jovem, talvez o Lucas não tinha nem nascido ainda, mas no início dos anos 2000 existia um Tinha assalto já, a... hein? Tinha 2 anos já. Mas no início dos anos 2000, a gente tinha rouba-banco no Brasil, tá? Isso era bem comum, gente. Igual vem em filme, tá? Chegava lá um caminhonete com 5, 6 pessoas, entrava na agência bancária com escopeta, com metralhadora e assaltava o cofre do banco. Isso era comum de acontecer no início dos anos 2000. E aí esse pessoal era de uma quadrilha de assaltar bancos, e eles eram chamados lá dentro do presídio de Taubaté de os da capital, porque eles eram assaltantes de banco da capital, de São Paulo, capital. Esse pessoal aí, eles estão nominados, os principais desses 8 aí eram o Misa, que é conhecido como a pessoa que provavelmente escreveu o estatuto do PCC, e lá no final, o Cezinho e o Geleião, eles eram o braço mais violento do PCC. Eles eram o braço que começou a fazer os primeiros atentados contra autoridades públicas do PCC, antes do PCC passar a ter uma nova, vamos dizer assim, uma nova direção mais empresarial. Mas esses são os 8 integrantes iniciais. E o PCC disso, de um grupo de 8 pessoas que tinham um estatuto e que tinham dito que eles iam tentar combater a violência dentro do sistema carcerário, ele se tornou isso, né, que a gente tem aqui, que é conhecido como provavelmente hoje um dos principais organismos de tráfico de drogas, de tráfico de armas que existem no planeta Terra. O lucro do PCC ele é maior do que muitas empresas no Brasil, se a gente for considerar os dados disponíveis. É lógico que mercados ilícitos a gente não tem as informações fidedignas, mas pelo que se apura e pelo que se sabe da lavagem de dinheiro, o PCC ele é uma empresa das mais lucrativas aqui no Brasil. Então, essa pequena facção que surgiu lá num presídio de Taubaté com 8 pessoas, hoje é considerada como uma verdadeira empresa do crime. E aí a gente vai discutir até quanto isso caracteriza o PCC ainda como uma facção, ou se ele é mais do uma facção. Ele ainda age como facção, a gente tem no sistema prisional todo jeito de facção, as pessoas do PCC elas pagam a mensalidade, assim como a gente falou do Comando Vermelho. Eles chamam isso de cebola no PCC, é uma mensalidade que ajuda a pagar advogado, ajuda a pagar transporte de parente para visitar o preso, principalmente quando o preso está em outro estado. Mas até que ponto o PCC já teria deixado de ser simplesmente uma facção para ter se tornado isso, né? Praticamente uma empresa do crime. E aí é onde a gente vai chegar nessa questão do conceito de cartel.
Depois dessa primeira fase de facção, o PCC começou a crescer muito dentro do sistema penitenciário, inicialmente paulista, e depois alastrando para Mato Grosso, para o norte do Brasil, para o nordeste. O Rio de Janeiro não foi um dos primeiros locais onde o PCC cresce, justamente pela existência de outros cartéis de droga fortes lá, e da milícia também. Mas o fato é que, depois dessa primeira fase como facção, o PCC começa uma fase de ataques a instituições. Ele se torna uma organização realmente violenta. E uma das pessoas que fez o PCC crescer, vamos dizer assim, como foi esse diretor dele, né, o CEO, que é o Marcola. Esse Marcos Williams Ervas Camacho, o Marcola, ele tem uma ascendência no PCC na segunda metade da década de 2000. Ele era, por incrível que pareça, considerado como da área moderada do PCC em relação ao Geleião, por exemplo, que era favorável a efetivamente matar juiz, matar promotor, criar um terror mesmo. A primeira, quando o PCC se expande e se torna uma verdadeira facção no sistema penitenciário paulista, a ideia do Geleião e do Cezinha é que eles iam, vamos dizer assim, tocar o terror, deixar as autoridades com medo, e as autoridades com isso iam parar de ficar oferecendo regime diferenciado, de ficar oferecendo solitária, de ficar oferecendo penas altas para quem fosse membro dessa facção. O Marcola, ele era considerado, por incrível que pareça, de uma ala mais moderada do partido, porque ele achava que eles precisavam de ter uma expansão mais econômica e geográfica do que uma expansão pelo terror. Mas ele é considerado como um dos mandantes de uma série de atentados que aconteceu em 2006. A gente já vai passar um pouco mais rápido sobre elas. Ele é o centrão deles, exatamente isso. Ele é a ala moderada, a ala que não é violenta, mas foi o cara que bolou uma série de atentados no Dia das Mães de 2006, porque eles iam movimentar vários presos do sistema carcerário de São Paulo nas vésperas da visita de Dia das Mães, dentro da ética interna e vamos dizer assim, da Pax americana que vigora entre os policiais penais e os presos. Tem algumas datas que são consideradas meio que sagradas, né? E o Dia das Mães é um deles, porque é o dia que a genitora vai visitar o filho preso na cadeia. E o sistema prisional paulista, os promotores, eles estavam pretendendo utilizar o feriado do Dia das Mães para fazer uma movimentação de presos e se praticamente anular essa visita que as mães fariam a alguns presos perigosos lá em São Paulo, e eles planejaram um contra-ataque por parte do PCC, e isso ficou muito famoso, né? Foi praticamente um mês em 2006, em que São Paulo, a maior metrópole do Brasil e uma das 5 maiores metrópoles do mundo, ela praticamente se ajoelhou diante do crime, e muita gente fala que até hoje os reflexos do que foi feito no final desse mês de terror, que foi uma espécie de acordo de paz entre as autoridades paulistas e o Marcola, que isso é inclusive o produtor de baixos índices de criminalidade em São Paulo. Então, quando a gente pega São Paulo tem uma taxa de homicídio para 100 mil habitantes que é basicamente quase metade da taxa de Belo Horizonte, por exemplo. E alguns estudiosos, algumas pessoas que tentam entender esse fenômeno, acreditam, em parte, São Paulo ter se tornado um local tão seguro a esse pacto que foi feito no final desse mês de terror, em 2006, entre o Marcola e as autoridades paulistas, e que chegaram a uma espécie de acordo de paz entre o PCC e as forças de segurança, o judiciário e o Ministério Público. Mas aí eu coloquei alguns excertos aí de algumas notícias, só para os senhores entenderem que o PCC, e aí na minha opinião, ele já deixou de ser uma facção no momento em que ele passa a adotar
o tráfico de droga de ponta a ponta, então ele passa a negociar diretamente com os cocaleiros na Colômbia e na Venezuela, ele passa a comprar a maconha diretamente na Bolívia, ele assume o tráfico internacional também no Porto de Santos e nos portos do Nordeste do Brasil, ele se torna o que a gente conhece na criminologia como cartel. Cartelização um termo econômico, né? Os senhores estudaram isso nas disciplinas de economia, mas que na criminologia ele vem indicar isso, como quando uma organização criminosa ela assume de ponta a ponta o tráfico de drogas. Então ela passa a ser responsável desde o plantio, refino, tráfico internacional e venda na ponta lá no outro país da droga. Os cartéis mais famosos, a gente falou isso na aula passada, foram os cartéis colombianos, né, na década de 80, década de 90, mas por que não a gente conceituar que o PCC hoje ele é um cartel? Então estão aí as notícias, né? O PCC já tem submarinos para fazer o tráfico do Atlântico, o PCC vende drogas diretamente na Europa, ele é dono de pontos de droga, de cocaína na Europa. O Porto de Santos é hoje um dos maiores vendedores do mundo de cocaína. Acho que a gente chegou a falar isso na aula passada, mas a cocaína é diferente de outras drogas. A droga sintética, obviamente, é o exemplo mais fácil. Você pode sintetizar MDMA em qualquer lugar. Dá para fazer MDMA na nossa casa. A maconha, a gente consegue plantar. A maconha nasce até hidropônica. Não precisa nem de terra para plantar maconha. A folha de coca, ela é uma droga que ninguém ainda conseguiu plantar ela fora da zona de mata tropical, entre o Equador ali e os trópicos na América do Sul. Você tem pequenas plantações na África, mais ou menos na mesma latitude ali, no Congo, mas fora isso, você não tem grandes plantações de cocaína fora da América do Sul. Então, quem domina o escoamento dessa produção, e hoje quem domina ele na América do Sul é o PCC, domina a venda de cocaína em praticamente todo mundo. E é isso que o PCC fez. A sacada do Marcola foi essa, de tentar deixar o PCC menos como uma facção violenta territorialista, como o Comando Vermelho. Eles reduziram os ataques deles, reduziram a guerra com outras facções, reduziram a tentativa de ganhar espaço para a venda nacional de drogas, como o Comando Vermelho faz, e a grande sacada do Marcola foi essa: vamos tentar assumir a produção de drogas junto com as narco-guerrilhas lá na Colômbia e na Venezuela, e vamos tentar assumir o tráfico internacional de drogas do Brasil para o resto do mundo, porque o Brasil, por ser um país com uma costa gigante, pouco policiada, e principalmente por ser um país que não é um país pobre, ele tem, vamos dizer assim, dinheiro para ser investido na prática do crime, né? Eu tenho capital inicial para iniciar indústrias de tráfico de drogas, diferente de alguns outros países que são mais pobres, no caso da América Latina. Para os estudiosos, então, o conceito de cartel geralmente se liga a grandes grupos organizados em torno do tráfico de drogas. Eles têm por característica assumir o negócio desde a fabricação até a venda. Então, a gente tem, por exemplo, aqui um mapa do México mostrando como funciona os cartéis no México, né? Então, eu tenho aqui uma divisão toda territorializada dos cartéis no México, territorializada semelhante ao conceito que o Comando Vermelho faz, de divisão territorial, mas muito além da simples venda, da dedicação à venda da droga. No México, eles também têm cartéis que alguns têm contato direto na Colômbia para adquirir a folha da coca e refinar, mas a maior parte deles é dedicada a comprar a pasta base e refinar a pasta base e depois do refino vender essa pasta base, especialmente nos Estados Unidos. Eles se valem dessa proximidade geográfica com os Estados Unidos.
O tráfico de drogas, se a gente considerar a cocaína como uma commodity, existem duas grandes formas de você ganhar dinheiro mexendo com commodities. A primeira é a transformação e a segunda é o transporte, né? Geralmente, onde está o maior lucro? Onde fica o maior risco? Então, por exemplo, numa commodity como o ferro, uma tonelada de minério de ferro custa 1/10 do que custa uma tonelada de chapa de aço, que custa um infinitésimo, 1/1000º do que custa uma tonelada de avião a jato da Embraer, que 90% deles são chapas de aço feitas de forma a se tornar aerodinâmicas junto com dois motores. Mas o fato é que essa transformação, desde o minério de ferro até o avião, ela agrega valor e faz o preço da tonelada subir. E a outra questão é o transporte, né? Então, por exemplo, uma motocicleta fabricada na Zona Franca de Manaus, ela tem um preço inicial no Brasil, à medida que ela chega na Argentina, ela custa um pouco mais, porque ela tem o preço do transporte e o preço do imposto. Se ela for vendida na Ásia, se ela for vendida na Austrália, ela vai ter um preço maior devido ao transporte. Mas, de forma geral, nessas duas fases que podem aumentar o preço de uma commodity, no caso, por exemplo, do minério, que virou um avião ou que virou uma motocicleta, geralmente é o risco que caracteriza o grande lucro. Qual que é o maior risco? É o risco de eu tirar um minério de ferro da terra, separar ele do resto da areia e vender e conseguir um comprador, ou eu ter que gastar 5, 10 anos desenvolvendo um projeto de um avião que pode micar, que pode ninguém querer comprar, que pode as pessoas acharem que por ser uma empresa brasileira, não só uma empresa norte-americana ou europeia, não é confiável do ponto de vista da segurança de voo. Então, quem ganha mais dinheiro não ganha só com a transformação, ganha também com a assunção do risco. E é isso que acontece com a cocaína. Geralmente, você transforma a folha de coca em pasta base diretamente no local do plantio, você transporta essa pasta base para pontos focais onde ela vai ser desdobrada em 1/10, às vezes 1/15, 1/20, para ela virar a cocaína, mas ela precisa ser transportada. E quanto maior o risco nesse transporte, maior o lucro embutido. Por isso que um quilo de cocaína se eu for comprar no pino, né, no varejo, um pino de cocaína nos Estados Unidos custa mais caro do que custa na Europa, porque geralmente o México é muito mais seguro eu tentar transportar cocaína ali nessa divisa gigante que o México tem com os Estados Unidos, do que o PCC faz, do que os cartéis aqui, principalmente o cartel do Golfo faz, que é levar essa cocaína para a Europa em navios. A cocaína em países muçulmanos, o preço é absurdo, porque são países que punem com pena de morte o tráfico internacional de drogas. Então, a gente só está dizendo isso para justificar que o comércio de cocaína é muito lucrativo, porque ele envolve a assunção de risco no comércio de uma commodity, e a assunção de risco ela faz com que uma commodity se valorize muito na mão. Mas o cartel, o Von Lupe, ele fala que para ser considerado um cartel, uma organização criminosa, ela precisa ter crimes graves e de uma determinada natureza, ela precisa ser uma associação de criminosos com concentração de poder ilegítimo dentro da sociedade, e ela precisa começar a influenciar instâncias formais de sociedade. E é por isso que a gente acredita que hoje o Comando Vermelho, principalmente o PCC, eles já não são mais simplesmente facções criminosas, eles não são mais sindicatos de criminosos. Se alguém duvidar que o Comando Vermelho, que o PCC oferecem influência nas instâncias formais, como eu disse, basta lembrar dessa espécie de acordo que houve em 2006 para pararem os ataques, para pararem de praticar atentados contra a vida de agentes públicos, para deixarem que a maior cidade da América Latina voltasse a funcionar normalmente. Então, certamente, eles fazem influência nas instâncias formais. Outra influência, por exemplo, existe uma
certeza relativa, mas já se tornou uma certeza, de que qualquer alteração no sistema de saída de preso temporária, que ficou conhecida como a lei das saidinhas, só vai ser aplicada pelo STF para presos que tiverem a pena transitada em julgado a partir de depois da sanção da lei. Uma das razões para isso, certamente, é uma alegação dos diretores de presídios de que se hoje você simplesmente acabar com o sistema de saidinhas nas cadeias, as cadeias vão virar. As cadeias vão ter uma série de rebeliões porque o sistema prisional não aceitaria o fim desse tipo de direito. Então, ou seja, você tem uma influência numa interpretação jurídica das normas como fruto da organização dos crimes. Então, é isso que o professor Von Lamp fala quando o crime começa a impactar nas instâncias formais. Lá no México, por exemplo, os cartéis de drogas começaram com a venda de entorpecentes, mas hoje, por exemplo, todo o sistema de trânsito ilegal de pessoas que ocorre nas fronteiras, dizem os entendidos, ele é todo dominado pelos cartéis. Então, os cartéis não começaram com isso, eles começaram baseados em venda de drogas, mas hoje não existe mais coiote que não seja associado a um dos cartéis mexicanos, por exemplo. Na América Latina, a gente teve na década de 80 e 90 os famosos cartéis colombianos, né? Alguns deles faziam parte do que foi conhecido depois como narco-guerrilhas, né? Que foi uma espécie de junção das Farc, as forças revolucionárias que tentavam derrubar o governo na Colômbia com os cartéis. O termo narco-guerrilha foi cunhado na época, né? Por esse embaixador, Luiz Temes, em 82, para definir essa associação entre traficantes de narcóticos com as guerrilhas revolucionárias de orientação comunista atuantes na Colômbia. Isso se alastrou, depois foi para Honduras, foi para El Salvador, foi para diversos países, e esse tipo de associação não ficou restrita à América do Sul. Então, por exemplo, hoje você tem na África diversas guerras civis e insurgências que combatem, que desafiam o governo formalmente estabelecido nesses países e que são claramente financiadas pelo tráfico de drogas. Então, esse sistema do que ficou conhecido como narco-guerrilha, que são os cartéis, vamos dizer assim, bombados, quando eles passam a ter uma atuação para tentar efetivamente derrubar o governo posto, ele ocorre não só na América do Sul. E como a gente, inclusive, falou na última aula, um dos grandes medos que algumas pessoas têm é que, em algum momento, a gente já tenha no Brasil locais onde o Estado simplesmente não entra, não consegue ingressar, e que isso evolua, e ninguém sabe se essa evolução vai ser demorada ou rápida, se isso vai acontecer na questão de 5 anos, ou se poderia acontecer teoricamente em questão de meses, no momento que o Brasil se tornaria um narco-estado, um estado onde os cartéis, tratando aqui o PCC e o Comando Vermelho como cartéis, onde eles efetivamente conseguiriam fazer a sua vontade acontecer por meio das instâncias informais e formais. No México, então, é conhecido o sistema de cartéis que distribuem drogas para os Estados Unidos. Outro fenômeno similar, mas um pouco diferente, são as maras, que são, na verdade, gangues de descendentes de latino-americanos, mas que surgiram nos Estados Unidos como gangues violentas. Inicialmente, eles tinham passado pelo sistema prisional, então elas surgem muito como facções mesmo, essas maras. Mara, se vocês ouvirem esse termo, Mara, estudando criminologia, é o nome de uma formiga que a gente chamaria, acho que de lava-pé, aqui no Brasil, mas são aquelas formigas furiosas que vão lá, passam e destroem tudo que vê pela frente, são as marabundas, e é por isso que essas gangues se auto-intitulam maras. Mas elas surgiram em território norte-americano, mas o que aconteceu? À medida que os criadores e os membros dessas facções do sistema prisional norte-americano começaram a ser deportados
de volta para os seus países, porque a maioria deles eram imigrantes ilegais, eles transportam esse pensamento faccionado para os países pobres da América Latina, só que esses países tinham muito menos ferramentas institucionais para tentar combater a influência dos grupos na sua política, no seu sistema judicial, no seu sistema legislativo, do que os Estados Unidos. Então, isso rapidamente se torna um grande problema à medida que esses membros passam a ser deportados. E a gente está vendo, por exemplo, hoje em El Salvador, né, a situação que o presidente eleito lá é um presidente de direita, mas que passou a tratar praticamente de forma do direito penal do inimigo, os membros desses grupos, na medida em que ele passa a atuar com certa virulência no combate a esses grupos criminosos. No Triângulo Norte da América Central, então, esses principais países aí, Honduras, El Salvador e Guatemala, vocês têm as maras lá, são chamadas de pandilhas, mas eles são, então, realmente um problema de segurança nacional. No contexto do enfrentamento das organizações criminosas, como os cartéis, as maras e as pandilhas, os Estados modernos têm adotado regulamentações jurídicas que se assemelham ao conceito de direito penal do inimigo. Eu não sei se vocês lembram, a gente conversou disso numa das nossas aulas. O direito penal do inimigo é quando eu começo a ter supressão dos direitos e das garantias que são consideradas básicas num sistema de julgamento de pessoas que cometem crimes, porque eu acho que aquela pessoa cometeu crimes tão graves ou que ameaçam de forma tão profunda o Estado que ela não merece a salvaguarda da nossa Constituição, por exemplo. É isso que se chama de direito penal do inimigo. Então, em El Salvador, é isso que o Nayib Bukele está fazendo com essa guerra contra as pandilhas lá. Então, quando ele começa a prender sem direito a habeas corpus, começa a tirar de circulação qualquer pessoa que tenha participação em crimes, independente de audiência inicial de custódia e outro tipo de coisa, eles chamam isso de direito penal do inimigo para fins dos nossos estudos aqui, né, da criminologia. Mas e aí? O PCC, então, a gente já viu que provavelmente ele não é mais uma facção, muito provavelmente ele já passou do ponto de um cartel, mas e as máfias, né? A distinção entre uma facção criminosa e uma máfia pode muitas vezes parecer sutil, porque ambas são organizações criminosas. No entanto, há diferenças significativas em suas origens e estrutura. Quando a gente fala de máfia, a gente sempre lembra, né, da Itália, as suas raízes lá na Sicília. O filme do Poderoso Chefão mostra uma família da ilha siciliana, né? Mas existem outras organizações da Itália de outros locais, como da Calábria, né? Como a Ndretta, a Comorra, e existem outras máfias famosas, como a máfia russa, por exemplo, a máfia japonesa, né? A Yakuza. Mas, basicamente, sempre que a gente fala de máfia, a gente lembra da Itália. Mas e aí? Quando eu falo aí, ó, PCC tem plano para assassinar autoridades. PCC já planejava atentado terrorista em que vítima foi juiz. Mais de 20 juízes do Rio estão ameaçados. De bombom envenenado a bilhetes, a história dos juízes jurados de morte. Vídeo mostra criminosos com fuzil ameaçando policiais durante a operação. Ameaça do PCC fez PF enviar policial ao exterior. Será que a gente ainda está falando que o PCC é um cartel? Simplesmente um cartel? Ele está assumindo o tráfico de drogas de ponta a ponta, ok. Hoje em dia ele é responsável muitas vezes pelo plantio da folha de coca, pelo refino e pelo tráfico, inclusive pela lavagem do dinheiro. A gente viu que eles já são um dos maiores vendedores de armas ilegais no Brasil, são o PCC. Só que será que eles são só um cartel? Quando eles começam a querer influenciar decisões de magistrados
através dos sequestros de parentes desses magistrados, quando eles começam a querer receber sentenças mais benéficas através de bilhetes que o juiz recebe na véspera de proferir um julgamento, escrito assim no bilhete: seu filho estuda na escola tal que fica na rua tal. Amanhã você vai julgar o fulano de tal. Só está escrito isso no bilhete. Então, será que a gente ainda está falando simplesmente de um cartel? Ou será que a gente já não está falando de um comportamento que parece muito com esse comportamento que a gente associa a essas instituições que a gente chama de máfia, né? Então, tanto as máfias quanto as facções criminosas operam fora da lei, mas suas estratégias para lidar com as forças de segurança podem diferir. Máfias, muitas vezes, procuram corromper oficiais e influenciar políticas, enquanto as facções podem se envolver mais diretamente em confrontos violentos com o Estado. Uma máfia frequentemente tenta cultivar uma imagem pública de certa nobreza ou um código de honra, embora essa imagem seja mais um mito. Elas buscam infiltrar-se em instituições políticas e econômicas legítimas. Então, a gente acabou de ver, teve um desdobramento ontem, mas uma operação que o Ministério Público de São Paulo está desenvolvendo, porque descobriram que o PCC ele tinha assumido linhas de ônibus no estado de São Paulo. Eles tinham escolhido laranjas, eles formaram empresas, as empresas participaram de processos licitatórios, e como que eles estavam lavando dinheiro? Eles compram ali o direito de exploração de uma linha de ônibus, uma linha deficitária, essa linha ali tem 2, 3 passageiros por ônibus, eles falam que tem 100. E aí eles vão lavando dinheiro infinitamente. E isso está se dando em São Paulo de diversas formas. Então é isso que o Ministério Público de São Paulo está tentando desenvolver. Verificaram que em algumas periferias da região metropolitana de São Paulo, nas prefeituras, era o PCC que estava infiltrado para decidir as questões dos códigos de postura, de quem poderia construir, onde poderia construir. Então, é justamente isso que está escrito aqui, né? Infiltrar-se nas instituições políticas e econômicas legítimas. A gente falou na última aula, isso não é coisa de tia de grupo de zap que usa papel alumínio na cabeça. O PCC hoje sabe-se que ele paga cursinho para filhos dos membros do partido estudarem direito, passarem concurso e se tornarem delegados, se tornarem promotores, se tornarem, quem sabe, juízes, e influenciar no médio e no longo prazo as decisões. Um outro caso emblemático, para sair um pouco do PCC aqui, mas para continuar nessa temática, gente, a gente vai falar daqui a pouquinho aqui, mas o caso da Marielle, gente. O caso da Marielle, ele é puro suco de máfia. Quando eu tenho um membro do Tribunal de Contas da União que é irmão de um deputado federal e que os dois são donos de uma milícia. E que todo mundo sabia, tinha 30 anos que todo mundo sabia que eles eram milicianos, e eles no sistema político carioca, sendo eleitos, sendo reeleitos, e no final, quando você vai ver, o cara é do TCU, da corte que julga a responsabilidade fiscal do país. E aí, quando você vai ver, eles simplesmente decretaram que uma vereadora tinha que morrer. E aí você vai ver quem executou o crime era um policial militar, quem abafou o crime era um delegado da Polícia Civil, todo mundo orbitando em volta dessa milícia. Então, olha, é isso que quando no slide aqui a gente fala de infiltrando nas instituições políticas e econômicas legítimas, é isso, você para de ter uma separação clara entre onde termina o crime, a organização criminosa, a milícia, o quartel e onde começa o Estado. Onde começa o TCU e onde termina o brasão. Onde começa o vereador e onde termina o PCC que elegeu aquele vereador. Então, é disso que a gente está falando nesse slide aqui. Mas aí, ó, mais uns excertos, né? Então, o PCC planejou explodir carros-bomba na Copa do Mundo. PCC planejou carro-bomba para explodir prédios da Bolsa de São Paulo com inspiração no 11 de setembro.
PCC mata 30 em São Paulo, na maioria policiais. Então, a gente acredita que isso não é mais um comportamento simplesmente de cartel. Quando eu começo a fazer atos terroristas para tentar influenciar o debate político de um país, quando eu planejo fazer um atentado terrorista numa Copa do Mundo, eu não estou mais falando simplesmente de um quartel. E aí a gente bota aí, né, aquilo que a gente falou, ouro é o novo business do PCC. O PCC hoje ele é um dos maiores donos de cavas de mineração ilegal na divisa do Brasil, lá na Amazônia, é o PCC. Isso aí a Polícia Federal está no radar deles já há alguns anos. Hoje em dia, no Acre, em Roraima, grande parte das minas de mineração ilegal de ouro pertencem ao PCC. O PCC chegou lá, chega armado, assume a mineração ilegal e quem não concorda morre. Então, o relatório de inteligência do governo diz que o Comando Vermelho abriga no Rio mercenários da África e da Europa Oriental com experiência militar para treinar e armar a facção. A organização, que é a maior de tráfico da capital fluminense, estima que tem mais de 30 mil faccionados com braços no Acre e no Amazonas. Então, olha a expansão territorial. O governo da Bolívia divulgou nessa semana o resultado de uma operação policial que resultou na morte de Santulhão, em Loma Alta, a 113 km de Santa Cruz de La Sierra. Santulhão, que era piloto, estava prestes a decolar com um avião carregado com 320 quilos de cocaína em direção ao Brasil. Em sua companhia estava o paraguaio Hilmi Eustáquio Ruiz, um membro do grupo terrorista paraguaio Exército do Povo. Então, a mistura que a gente tem aí do PCC, do Comando Vermelho, com essas entidades aí internacionais. Então, ó, PCC, Ministério Público de São Paulo denuncia 26 por esquema de lavagem de dinheiro em empresas de ônibus. O PCC se infiltrou em 13 cidades paulistas para fraudar licitações. Lavagem de dinheiro, Marcoli e ausência do Estado. Entenda como o PCC se infiltrou nos serviços públicos de São Paulo. O PCC injetou 74 milhões em empresas de ônibus para lavar dinheiro. Gente, é aquilo que eu falei. Quem que hoje no Brasil tem capital inicial, tem seed money de 74 milhões para iniciar uma rede de laranjas para fazer lavagem de dinheiro? Então, o grande medo de algumas autoridades, de alguns pesquisadores, é que a gente chegue no que eles chamam de meio que caminho sem volta, onde a gente vai ter tantas instituições na esfera pública com alguma influência direta ou indireta desses grupos criminais, especialmente do PCC, que a gente começa a perder gerência mesmo sobre o Estado, né? Aquilo que o Brasil chama de soberania interna, o Brasil decidir sobre assuntos brasileiros. E aí, meus caros, 2006, então ficou marcado como eu acho que essa virada de quando o PCC deixou de ser uma facção, deixou talvez de ser um cartel e muito provavelmente se tornou uma máfia, né? Você teve na época policiais militares, policiais penais que foram mortos na porta de casa porque eles mapearam o endereço onde alguns policiais penais moravam. Mapearam o local onde a esposa de alguns policiais levavam o filho dos policiais para estudar. E você efetivamente colocou as forças policiais de São Paulo de joelho. E como o vídeo mostra ali, o próximo passo foi decretar uma espécie de feriado, né, na cidade de São Paulo. E São Paulo simplesmente parou. O Lucas, nessa época, já tinha um pouco mais de 2 anos, já estava aí com quase 5 anos de idade, né, Lucas? Mas São Paulo ficou quase 2 dias sem funcionar. Não adiantava você procurar, porque nas periferias ali de São Paulo, posto de saúde fechado, escola fechada, ninguém saía de casa, os comércios locais todos fechados. E aí isso traz uma discussão que a gente vai ter na próxima aula, mas a gente já vai começar a fazer um gancho aqui no finalzinho dessa aula de hoje,
que é relativa a como atuar em relação a isso, né? Porque diferente de um local que tem gangue, que a gente falou com polícia comunitária, com estratégias de empoderamento da própria sociedade, de fortalecimento dos vínculos sociais, ou seja, basicamente combatendo aquilo que a gente acha que seria a subcultura da violência do crime, para voltar numa das teorias que a gente estudou, que isso ajudaria a dar uma resposta a locais com a presença de gangues, em locais com a presença desse tipo de atuação de máfia, de cartel, não basta isso. Então, ao contrário do que foi dito sobre a atuação em locais com presença de gangue, a atuação das forças de segurança no combate a facções criminosas como o Comando Vermelho, como o PCC, necessita de mais reflexão. Por quê? Isso tudo tem a ver com a questão de soberania, gente. Se eu consigo ter uma organização criminosa que determina que vai ser feriado em São Paulo, que determina que não pode roubar na quebrada, então está escrito aí, ó, proibido roubar na quebrada, assinado Comando Vermelho. E alguém tem alguma dúvida que se tiver um roubo dentro da área onde está escrito essa pichação aí, que essa pessoa que cometer esse roubo vai ser punida com a morte? Ou seja, efetivamente não tem roubo. Então, isso gera uma grave preocupação de perda de soberania, porque quem exerce a força, quem exerce o projeto punitivo de uma sociedade é quem manda naquela sociedade, é quem estabelece a lei. Só que a gente tem um problema de atuação, né? O consenso de Westfália, que criou o que a gente chama de soberania externa e soberania interna, a gente não vai ficar perdendo muito tempo com ele, mas se quiserem procurar mais sobre isso na internet. Mas, basicamente, eu tenho duas formas de atuação do Estado. Eu tenho uma forma de atuação da soberania externa, que é exército, que é força de segurança, fuzil, morteiro e bomba, e eu tenho um problema de segurança pública, que eu atuo com forças de proximidade, com polícias comunitárias, com polícias que tentam ser solucionadoras de problema, e não forças efetivamente de uso da força, vamos dizer assim. Só que num local dominado por uma máfia, dominado por um cartel, será que eu consigo simplesmente atuar com essa polícia de proximidade, com a polícia comunitária, com o fortalecimento dos vínculos comunitários? Muito provavelmente não. Só que, por outro lado, eu tenho um problema. Eu não posso atuar como eu normalmente atuaria num caso de perda de soberania. Se o Brasil, se um país perde soberania sobre um pedaço do seu território devido a uma invasão de uma força militar externa ou devido a uma guerra civil, eu entro em guerra. Eu uso as forças de segurança, as forças armadas, o exército, para combater aquela perda de soberania. Mas tem uma dissonância em como eu atuo. Porque eu não posso atuar dentro da favela da Maré, eu não posso atuar dentro de um complexo de favelas igual o Alemão, da mesma forma que eu atuaria se tivesse uma guerra civil. Por quê? Porque lá também vive uma grande parcela da população, que é uma população que não tem nada a ver com esse problema. É diferente, eu não decretei guerra civil contra o complexo do Alemão, contra a favela da Maré. E é por isso que essas experiências de envio de tropas militarizadas para essas áreas, que a gente chama no Brasil de operações GLO, né, Garantia da Lei e da Ordem, geralmente está super errado. Porque eu pego uma tropa que está treinada para atuar em caso de perda de soberania, ou seja, para atuar lá no Haiti, onde eu tenho uma guerra civil, e falo para o pessoal, ó, vocês vão entrar aqui, mas o combinado é que vocês não podem atirar primeiro e perguntar depois. O combinado, como a gente não está em guerra civil contra o complexo do Alemão, contra a favela da Maré, é que vocês não podem entrar com um blindado e sair matando em todo mundo que estiver se mexendo, todo mundo estiver descumprindo algum tipo de ordem de cessação de sair de dentro de casa. Por quê? Porque vai ter pessoa ali que está se movendo porque ela está indo para a aula, está se movendo porque ela está indo para o posto de saúde. Então, isso gera um problema muito sério para o Estado e para as forças de segurança. Só para a gente terminar, então, essa contaminação do Estado pela criminalidade, ela geralmente ocorre em 4 estágios, e a gente tem que discutir em qual estágio que talvez o PCC, o Comando Vermelho, estejam. Mas primeiro ali eu tenho um controle e a exploração das fatias dos setores produtivos da economia. Então a gente viu ali nas matérias, né, o PCC lavando ouro, o PCC assumindo comércio de
de ônibus, linhas de ônibus na capital, o Comando Vermelho, que assumiu a função que antigamente era das milícias no Rio de venda de gás, venda de luz, venda de água. O segundo seria a consolidação dessas posições econômicas com fortalecimento financeiro suficientemente robusto para o patrocinamento de campanhas político-eleitorais visando cadeiras no executivo e no legislativo em todos os níveis da administração pública. Então, a gente viu claramente a briga de foice que teve pelo apoio entre o Bolsonaro e o Lula para a Daniela do Vaguinho, que representa o Vaguinho, que é claramente, todo mundo sabe, não precisa tampar o sol com a peneira, um representante das milícias na zona oeste do Rio de Janeiro. Por quê? Porque sem ele, nos consegue se eleger, nos consegue voto naquela região da zona oeste do Rio de Janeiro. Então, você já está, talvez, um segundo passo. E aí você tem um terceiro, que seria a formação de verdadeiras bancadas nas câmaras municipais e legislativas que promoveriam a defesa de interesses como, por exemplo, o travamento e bloqueio de projetos legítimos de anseio da sociedade no combate ao crime. Em que pese o Brasil muito provavelmente ainda não ter chegado nessa fase, que a gente ainda tem na cabeça do parlamentar mediano brasileiro uma ideia de que fazer lei penal reduz crime, o que é a experiência empírica e os dados estatísticos mostram com a verdadeira bobagem. Não teve praticamente lei penal nenhuma que aumentou pena ou que criou novos tipos penais, que conseguiu reduzir a incidência dos crimes que elas visavam combater. Vide a lei dos crimes hediondos, que foi promovida depois do homicídio da Daniela Pérez, e que desde então a taxa de homicídio no Brasil cresceu muito, ou seja, ela não reduziu o homicídio. Mas, por outro lado, a gente sabe que existem forças ocultas atuando nas esferas legislativas, principalmente nos níveis mais municipal e alguns estaduais, a favor de criminalidade. E você tem um quarto e último estágio, que seria a sedimentação dessas bancadas e a ascensão desses indivíduos, que são prepostos à criminalidade na esfera pública, em posições de comando dos poderes executivos, com a consequente influência na escolha da nomeação de tribunais de justiça. Ou seja, quando eu começo a ter parlamentares fortes o suficiente no poder executivo e no poder legislativo, eu começo a ter força suficiente para escolher juiz, para escolher ministro do TCU, para escolher ministro do TCE. Então, será que a gente está muito longe disso, no momento em que a gente começa a ter verdadeiras bancadas de membros de milícia, de membros de facções, de representantes do Comando Vermelho? Então, obviamente que esse é um exercício de pior cenário possível que eu estou fazendo aqui, mas a gente estaria o que a ciência da criminologia chama de captura do Estado, né? Sim, Diogo. O Rio de Janeiro, infelizmente, ele é o exemplo de que esse pior cenário possível meu não está tão longe de acontecer. Como a gente disse lá, o caso da Marielle é um caso clássico, né, para mostrar. E a gente tem outros. Eu acabei de falar aqui da Daniela do Vaguinho, que mostra como que qualquer um dos dois partidos que quisesse vencer com o apoio da Baixada Fluminense, da Zona Oeste do Rio, precisava do apoio formal de um representante no Legislativo que compõe a bancada da milícia do Rio de Janeiro. E isso é o que na ciência da criminologia a gente chama de captura do Estado, né? State capture. Que é o que ocorreu, por exemplo, em Honduras, que é o que ocorreu em alguns países da África, como o Sudão do Sul, que efetivamente os cartéis de drogas chegam ao poder daquele país, né? E se tornam a elite política. Mas, apesar de ser um exercício de pior cenário possível, assim como o Diogo lembrou, eu não sei se a gente está tão longe disso em todos os locais aqui no Brasil. Então, a criminalidade organizada, com viés de violência, tomando controle de posições nucleares e oficiais dos poderes executivo e legislativo e do próprio poder judiciário, que configurariam essa captura do Estado, né? esse cenário, vamos dizer assim, quase apocalíptico, que eu estou dizendo, que passa a ser o que a gente chama de narco-estado. Mas acreditem, gente, como eu disse, existem algumas pessoas que temem muito que o Brasil, se ele não tomar medidas
muito rápidas, e algumas delas talvez impopulares e severas, para tentar conter o avanço do crime organizado em esferas de controle oficial do Estado. Existem pessoas que temem que o Brasil possa ter uma guinada e, do nada, quando a gente acordar, hoje a gente achou que acordou no Conte Aia, né? Mas pode ser que a gente bobeie e que a gente ache que a gente acordou num filme Narcos, né? Uma nova temporada de Narcos Brasil. Então, como eu disse aí, o caso da Marielle é clássico para isso, né? Você tem lá um deputado federal, um conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, comandantes, um chefe da Polícia Judiciária, um delegado como abafador, um ex-policial militar que foi o executor do crime. Ou seja, você já teve ali dentro do núcleo de diversas instâncias do judiciário, do legislativo, do executivo, um crime violento, envolvendo ali tanto os agentes políticos como os agentes públicos, atuando institucionalizadamente. Esse que é o principal problema, né? Com uma proteção do Estado, com todo o manto do Estado, ali, as forças do Estado, protegendo eles ao invés de querer a cessação e a sua captura. Então, meus caros, na próxima aula a gente vai falar sobre isso, né? Sobre como a gente tem algumas teorias modernas que vão dar um cavalo de pau de 180 graus em relação a algumas das teorias que a gente conversou ao longo das primeiras aulas, as primeiras teorias sociológicas dos crimes, e que são teorias que a gente chama de criminologia, que não é mais uma interpretação simplesmente sociológica, mas é uma interpretação do crime quase que como uma empresa, né? Como um negócio, como uma economia. E o que as pessoas que advogam dentro dessas teorias dizem? Se o crime é um ato econômico, racional, eu posso convencer as pessoas a deixarem de entrar num determinado mercado se esse mercado se tornar menos atrativo, se esse mercado se tornar menos lucrativo. Então, a forma de atuação para tentar reduzir o crime nesse caso não seria propriamente tentar entender o que leva o criminoso a cometer o crime e, portanto, proteger o criminoso dele mesmo, o que alguns defensores dessas teorias dizem que seria injusto com a vítima, porque se eu sempre foco no criminoso, em proteger o criminoso contra ele mesmo, eu não protejo a vítima contra o criminoso, mas, além disso, seria entender o crime como um negócio, com uma escolha racional e econômica, e, sendo assim, se eu conseguisse deixar essa escolha racional e econômica menos atrativa, eu teria menos pessoas atuando nesse tipo de indústria, nesse tipo de comércio. Então, é sobre isso que a gente vai falar na próxima aula. A gente vai se ver presencialmente. Agradeço a atenção de todos. E se alguém tiver alguma dúvida, o palco é de vocês, o microfone é de vocês. Estou à disposição. Fred, obrigado, viu? Obrigadão. Bom final de semana. Bom descanso. Obrigado, Fê. Ô, Fred, obrigada. Perfeito. Muito bom. Tchau, pessoal. Valeu, Obrigada. Ana. Falou, pessoal. Até mais, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, Fred. Obrigada.